O Brasil assume hoje a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Mário Vilalva, ex-embaixador do Brasil em Santiago, Lisboa e Berlim. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Jairo. Obrigado a você e também meu boa tarde a todos os ouvintes da CNN. Embaixador, o que nós podemos esperar durante esse período em que o Brasil ficará na presidência do órgão? Olha, não é a primeira vez que o Brasil assume a presidência do Conselho de Segurança da ONU neste mandato que dura 2 anos. Como se você sabe, o mandato começou no início de 22 e vai terminar agora em dezembro de 23. Ele em julho, o Brasil já em julho do ano passado assumiu a presidência. Nós podemos esperar desta vez que o Brasil dê sequência a uma série de questões relevantes, né, para o país. Por exemplo, a questão do Haiti, que voltou à pauta internacional, a questão da Colômbia, a questão, obviamente, da Ucrânia, não é? A guerra na Ucrânia. E se o Brasil pretende exercer um papel de mediação nessa questão ucraniana, eu acho que é o momento do Brasil fazer as suas propostas, né, fazer as suas ponderações e, com isso, poder avançar um pouco mais nas conversações em torno de um objetivo de paz. Mas também haverá outras questões, como, por exemplo, a questão que o presidente Lula tanto tem mencionado ultimamente, como a questão da desigualdade, a pobreza que voltou a aumentar no mundo, não é? A questão climática, por exemplo, é um tema da maior relevância. Nós vimos aí as temperaturas nos últimos dias, isso já é efeito da questão climática, e é preciso avançar também na questão do financiamento para a mitigação e a adaptação do problema climático, financiamento esse que foi prometido pelos países desenvolvidos, 100 bilhões de dólares por ano, mas que nunca chegaram a concretizar essa meta. Então, eu acho que é hora de cobrar essas promessas todas e o Brasil, que tem muita experiência no Conselho de Segurança da ONU, esse já é o 11º mandato que nós exercemos no Conselho, poderá levantar todas essas questões e fazer novas propostas e discutir os temas que de fato são relevantes para a paz mundial. Bem, nós estamos falando de um mandato relativamente curto, né? Ou melhor, a presidência do Brasil num período relativamente curto. O senhor avalia que é possível, nesse curto prazo, é claro que o senhor citou problemas que são fundamentais para a discussão de todos os nossos seres humanos, mas que demandam uma solução de um prazo um pouco maior. Algo para curto prazo, é possível algum tipo de protagonismo da presidência do Brasil em curto prazo? Eu creio que sim, Jairo, porque já foi dito em algum momento que esse período, que dura um mês, assim são as regras, né? Isso é uma presidência rotativa, cada país tem o direito, cada país que está no momento no Conselho tem o direito a esse mês de presidência, e é um momento de vitrine para o Brasil, muito importante. Ou seja, nós temos que aproveitar esses 30 dias para pautar questões que nós consideramos relevantes, não é? Qual é a agenda que o Brasil considera que é relevante? Porque, do contrário, o país sempre andará a reboque das agendas internacionais. Não que elas sejam ruins, são boas, mas é necessário também que o Brasil proponha a sua agenda. Qual é o interesse da nação brasileira? Qual é o interesse do país que está em jogo? Nós temos que propor também essa agenda. E nós temos tudo para isso, não é? Inclusive porque se nós estamos propondo a reforma do Conselho de Segurança da ONU, né? E se estamos propondo a participação do Brasil como membro permanente desse novo Conselho de Segurança da ONU, nós temos que ter também uma agenda própria. Fontes disseram à nossa correspondente, a Priscila Yazbek, de que a guerra da Ucrânia provavelmente não deve entrar na pauta do Conselho durante a presidência do Brasil. O senhor acha que a discussão sobre esse tema tem perdido força? Eu acho que não. É uma questão extremamente difícil, não há dúvida nenhuma. Não é uma situação fácil e nem terá uma solução fácil. Mas é possível que venha à tona a questão da guerra da Ucrânia durante a presidência do Brasil. Vamos ver, né? É difícil anteciparmos
quais serão os temas, até porque há uma interação de todo o Conselho, não é? Os outros membros, são 15 membros no momento do Conselho, 5 permanentes e 10 que se elegem periodicamente, eles também fazem propostas, eles também intervêm no debate, não é? Então é preciso ver se haverá momentum para essa questão durante a presidência do Brasil. E se houver, eu acho que é uma excelente oportunidade para que o Brasil, então, traga as suas propostas, né, as suas ponderações, as suas visões de como a paz pode ser alcançada nesse conflito, que é um péssimo conflito para a humanidade, é um péssimo conflito, inclusive, para o próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas, que tem que comprovar permanentemente que é um instrumento eficaz na garantia da paz. Embaixador, o senhor avalia que a tradição em relações internacionais que o Brasil tem, as características de ser um país pacifista, como a gente sempre exalta, ajudam o nosso país a ser um bom candidato, a ocupar mais um assento no Conselho de Segurança? Isso seria uma credencial suficiente na possibilidade de uma revisão da maneira como é gerido o Conselho atualmente? Eu creio que sim, Jairo, porque uma coisa é certa, o modelo do Conselho de Segurança das Nações Unidas está se esgotando. Foi um modelo criado após a Segunda Guerra Mundial. Era necessário garantir a paz e o desenvolvimento e a reconstrução da Europa logo após a Segunda Guerra Mundial. Muito bem, esse modelo está se esgotando, porque é um modelo de quase 80 anos. Então, é necessário... o momento é necessário, a revisão desse modelo. E eu acho que o Brasil tem todas as condições. Primeiro, sempre bom lembrar que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. O Brasil mandou 22 mil soldados para a Itália na Segunda Guerra Mundial, não é? E muitos morreram naquela ocasião. O Brasil, desde então, é membro fundador da ONU, né? Na época só havia 50 países, e o Brasil era um deles, não é? Hoje são 193 países na ONU. O Brasil é constantemente convidado para o G7. Tá? O Brasil é membro do G20, o Brasil é membro do BRIC. Enfim, o Brasil é membro praticamente de todos os organismos internacionais relevantes, e não apenas membro, mas é um ator muito ativo e muito participante em todos esses organismos internacionais. Então, é mais do que natural que agora o Brasil esteja almejando ocupar uma posição entre os membros permanentes do Conselho, mediante uma reforma. E é bom sempre frisar isto. Nós não queremos simplesmente ser um membro do Conselho, um membro permanente do Conselho. Nós queremos a reforma do Conselho e, nesta reforma, nós, então, colocamos a nossa candidatura para membro permanente. Agora, sem reforma, também não adianta. Nós não estamos fazendo essa campanha toda apenas para se tornar um membro do Conselho. Nós queremos a reforma porque julgamos que a atual estrutura de governança internacional está se esgotando. É preciso encontrar uma nova estrutura e é preciso encontrar uma fórmula de modificar o Conselho de Segurança da ONU, até para que ele seja mais democrático, porque não é possível que 5 membros tenham poder de veto. É como se você tivesse um congresso aqui no Brasil, mutatis mutandis, né? Você tem um congresso no Brasil em que todo mundo pode debater, mas tem lá 5 senadores que dizem não, eu tenho poder de veto. Portanto, tudo que for debatido ou aprovado só será implementado se eu permitir. Se eu não permitir, não será. Isso não é democrático. Portanto, as Nações Unidas, hoje em dia, que pretendem ser um organismo democrático, e em muitos aspectos são, a Assembleia Geral é um instrumento democrático das Nações Unidas, mas o Conselho não é. Então, é por isso que o Brasil acredita que devemos reformar o Conselho. Embaixador, só para título de reflexão, o senhor citou o exemplo dos países que têm um assento permanente como aqueles que estavam afundados até o pescoço, né, dentro do conflito da Segunda Guerra. A gente pode entender hoje, com uma certa distância de tempo, histórica, de que eventos posteriores ao fim da Guerra Fria podem ser entendidos como os suficientes
para esse momento de virada de página da necessidade da reforma do Conselho de Segurança? Porque me parece que quando a gente vai fazer uma análise dos conflitos atuais, aquele peso que você tinha da Guerra Fria, evidentemente de dois países em conflitos indiretos, não é tão característico em outros conflitos como você vê hoje em dia. Me corrija se eu estiver enganado, por favor. Eu creio que é assim. Depois da Segunda Guerra Mundial e da chamada Guerra Fria, né, você teve uma abertura internacional para novas coalizões de poder. Durante a Guerra Fria, nós vivíamos um mundo bipolarizado, né, em que era o Oeste versus o Leste, né? Ou você era amigo de um ou você era amigo do outro, né? Então você não tinha condições de externar a sua voz numa estrutura em que só privilegiava a voz de um lado e do outro lado. Com o fim da Guerra Fria, novas coalizões de poder foram criadas, né? Inúmeros grupos, a quantidade hoje de grupos, né, como acabei de citar, o G20, o BRICS, até a CPLP aqui entre nós, né, são formas de você externar o seu poder, não é? E também de você poder externar a sua voz no mundo. Então, hoje nós temos um mundo mais democrático nesse aspecto, né, em que várias coalizões de poder podem externar sua opinião sobre os diversos assuntos internacionais e podem agir, ou seja, não é apenas a opinião, mas podem implementar uma série de medidas para ajudar a paz no mundo, para ajudar o desenvolvimento no mundo, para ajudar no combate à pobreza, na questão climática, na desigualdade, enfim. Hoje nós somos capazes, o que não havia durante a Guerra Fria, né? Durante a Guerra Fria sequer isso era permitido, né? Daí a criação daqueles grupos, grupo de 77, né? Grupo dos não alinhados, que eram tentativas de escapar a esse mundo bipolarizado. Então, eu acho que hoje nós temos mais condições, sim, de tratar. O problema é que os conflitos existem, não é? E é necessário cada vez mais tratar da prevenção dos conflitos. Aliás, eu acredito que esse será outro tema da presidência do Brasil, que é exatamente como você tratar a prevenção dos conflitos, para que eles não ocorram, né? Procurar soluções e medidas antes que os conflitos ocorram, não é? Então, isso é algo que nós podemos fazer hoje, justamente porque temos essa capacidade de vários países que já atingiram um grau de desenvolvimento em vários aspectos, não é? De participarem, de poderem também contribuir, e não apenas os tradicionais, os 5 países que muitas vezes, como nós já vimos, não se entendem e são capazes de vetar soluções até às vezes boas, né, para encaminhar uma paz num determinado conflito. Então, acho que sim, hoje nós temos mais condição de fazer isso e, portanto, o momento é agora. É agora que nós temos que procurar uma solução para uma nova governança mundial e que isso se faça dentro dos moldes ocidentais, atlânticos, porque há outros países, não vou citar nomes, mas há outros países que querem e se julgam no direito também de propor soluções fora desse eixo Atlântico Ocidental, né? Como você sabe, hoje a Ásia é uma região que já atingiu um grau de desenvolvimento, né? E um grau de crescimento econômico, um grau de comércio internacional, e dá a eles também o direito, não é? De propor soluções e até mesmo um novo eixo nas negociações internacionais. Nós conversamos com Mário Vilalva, ex-embaixador do Brasil em Santiago, Lisboa e Berlim. Embaixador, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado a você, Jair.